Queridos, nós precisamos entender para onde Deus está nos levando. Nós precisamos entender que há um caminho, fala comigo, há um caminho, na qual Deus está construindo dentro de nós. Um caminho que o homem jamais vai conseguir entender. É um caminho na direção do alto da montanha. E à medida que vamos subindo, às vezes nós não entendemos. À medida que a gente vai subindo esse caminho, parece que aqueles que estão embaixo não compreendem o que a gente espera lá de cima. E a gente vai subindo e às vezes tem tanta nuvem na montanha que tem pessoas que não acreditam que existe um alto lugar. E a gente passa um tempo tentando convencer as pessoas que há um lugar melhor. Há um lugar mais alto. Existe mais. E às vezes as pessoas estão no vale, esperando, imaginando que não existe um lugar mais alto. E tem pessoas que acreditam que tudo aquilo que elas têm é tudo o que existe. Diga para o teu irmão do teu lado: só porque você não experimentou, não significa que não existe. Em épocas de avivamento, não tem nuvem na montanha. Em épocas de avivamento, o céu é claro. As pessoas olham para o alto e desejam subir. Mas em épocas e cidades onde existe uma grande opressão, lugares em épocas difíceis, é uma nuvem espessa, sabe? Você já voou de avião, onde muitas vezes o avião não consegue descer porque a nuvem está tão baixa, onde as pessoas não conseguem ver que existe um céu além daquelas nuvens. Aí existem os pioneiros, fala comigo, os pioneiros. Existem os desbravadores. Existem aqueles que pela fé começam a subir a montanha. E aqueles que estão embaixo dizendo: o que você está fazendo? Você está perdendo tempo. O que você está fazendo? Não tem nada lá em cima. Não tem nada. Salmo 24, versículo 1 a 6 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu alto lugar? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro, que não se entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção. Coloque a mão sobre a tua cabeça. Deus está te colocando um desafio: subir a montanha. Tem horas que dá vontade de parar e construir um altar no meio da montanha. Deus fala: não, é até o topo, sobe. Sobe a montanha. Sobe a montanha. Suba a montanha. E quando der vontade de desistir, lembre-se de referências que não pararam de subir. O seu amor nos define. Sua palavra nos desvenda a verdade. E seu coração é revelado ao nosso à medida que subimos a montanha. Senhor, coloque em nós um desejo de subir essa montanha. Existe um lugar só para nós. Há um caminho. Quando nós ocupamos esse lugar, queridos, ninguém pode roubar. Colossenses, olha para mim aqui, Colossenses 1,13 diz: fomos transportados do império das trevas para um alto lugar do reino do Filho do seu amor. Quem te transporta é o Senhor, quem te dá forças é o Senhor.
Pode se sentar, querido. Qual é a montanha mais alta do mundo? Hã? Quem já subiu lá? Você já subiu? Não. Lá é considerado o topo do mundo, não é? Agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Quantos já subiram nos altos lugares de Deus? Lugares que não é fácil chegar. Não é um lugar que todo mundo vai lá toda hora. É um lugar difícil para chegar. Lá no alto do Himalaia é algo muito difícil, não é? Mas tem aqueles que são perseverantes, não é? Não é isso? E a Bíblia diz assim, que o Senhor não entrega tesouros para aqueles que são meninos. Então é necessário que a gente possa entender que Deus deseja colocar dentro de nossos corações um desejo de sermos Obrigado. Hoje eu sou mais gringo, né? Desbravadores de lugares que nunca foram ocupados. O que eu quero dizer que existem lugares que nunca ninguém foi. Existem revelações que não foram trazidas à terra. Existem canções que estão escritas nos céus, ainda não foram feito um download delas. Existem livros, revelações, palavras que estão esperando alguém lá buscar. Quantos querem isso? Suba a montanha. Quem fica nos vales nunca vão receber algumas coisas. O povo de Israel falou: Moisés, suba a montanha, traz para nós a arca, as tábuas. Traz para nós as tábuas, nós vamos ficar esperando aqui, tá certo? Deus convidou todo mundo para subir, só ele quis. E sabe o que aconteceu? Êxodo capítulo 32, quando ele subiu, o povo estava lá construindo os seus bezerros de ouro. Quando a gente perde tempo com as coisas da terra, a gente acaba construindo os nossos próprios bezerros. Quando a gente não faz o que a gente deveria fazer, como estamos nos lugares onde nós não deveríamos estar, nós acabamos nos envarrecendo e nos enredando para construir os nossos bezerros de ouro. Porque a Bíblia fala que Moisés tardou em descer, porque o povo não quis subir. A intimidade, anota aí, a intimidade te protege da idolatria. Vou repetir, a intimidade molda o teu caráter e te protege da idolatria do mundo. Se você não subir, você vai acabar construindo um bezerro. Às vezes, ministérios são bezerros. E a Bíblia diz que o próprio povo de Deus não percebeu que o ouro que eles estavam trazendo era para, sabe para quê? Para financiar a obra de Deus. E às vezes Deus traz ouro na nossa mão, e ao invés de financiarmos a obra de Deus, nós construímos os nossos próprios impérios. Por quê? Porque nos recusamos a subir a montanha, ocupar os espaços que ninguém vai ocupar. Diga para o teu irmão: eu quero subir a montanha, então. Eu vou subir essa montanha. Eu quero te falar que quando você sobe a montanha, você recebe o selo de Deus. É como aquele passaporte. Alguém já saiu do país? Você tem que tirar um passaporte. Amém, Fabiano? Você tem que tirar um passaporte. Vai perder uma viagem para Portugal porque não tem passaporte. Fala assim: misericórdia, Fabiano. As nações estão esperando ele não quer ir. Brincadeira, ele já saiu, já foi para fora.
mas você precisa de um selo de Deus, certo? Diga comigo, Deus deu esse selo. Sabe quando? A gente chama esse selo de direito de primogenitura. Eu quero falar sobre isso para aqueles que são os desbravadores, para os homens e mulheres que não constroem os seus bezerros de ouro, para esses que tomam uma decisão de não serem conformados com o presente século, mas se permitem entrar nessa atmosfera. Deus sela um passaporte, Deus sela um visto, pode entrar, direito de primogenitura. O que o diabo mais teme não são crentes, mas filhos que entendem o direito de primogenitura. Essa é quente, cara. Sabe, o diabo ali, quando ele estava com Adão e Eva, o que ele roubou não foi simplesmente o pecado que entrou no mundo, foi o direito de primogenitura que estava em Adão. É isso que ele tenta roubar de você. Sabe por quê? Um crente que simplesmente não reconhece, não usufrui do seu direito de primogenitura, ele é useless, ele é sem sentido para o reino. Não tem efetividade. E sabe de uma coisa? O que o Senhor quer fazer conosco é que você entenda que o direito de primogenitura é algo que pertence a você. Em Israel, o primogênito tinha acesso a uma herança dobrada que os outros filhos, você sabia disso? Então, se você era o primeiro filho, você tinha uma herança dobrada, porque a honra de ser o primeiro, a honra de ter aberto a madre da sua família, essa honra era recompensada com uma herança dobrada, com direito de primogenitura reconhecido pela lei hebraica. É isso que Satanás quer roubar de você, o direito que você tem de uma herança dobrada. Todo o tempo ele está tentando roubar e fazer de você uma pessoa inútil, que não faz diferença, irrelevante no reino. Quando você simplesmente vive uma vida cristã sem subir a montanha, sem ser efetivo, sem revelações, sem entrar no Santo dos Santos, sem ocupar esses lugares, você não faz diferença para o diabo. Você não mete medo nele, ele não se preocupa com você. Mas no momento em que você fala, eu quero o meu direito de primogenitura, eu quero viver esse direito de primogenitura. Quem você sabe que roubou, perdeu o direito de primogenitura? Esaú. Por quê? Vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Ele tinha o direito e vendeu. Você está vendendo o seu direito? Uma das formas de você vender o direito é não honrar e não perceber que isso é real dentro de você, que está do seu lado. Os estudiosos de Israel dizem que na época, pode trazer aqui para baixo para mim, por favor. Eu quero ser bem objetivo para a gente ocupar esse tempo para você entender. Os estudiosos de Israel dizem que na entrada de Jerusalém, no momento em que Jesus estava entrando em Jerusalém, montado num burrinho, num jumentinho, e as pessoas diziam, Hosana, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Naquele exato momento, naquela hora, estava acontecendo em Israel um culto dentro de uma sinagoga. Os estudiosos dizem que naquela rua tinha uma sinagoga. Interessante, naquela hora estava acontecendo um culto. Naquele momento, naquela época, devido à opressão que Roma fazia por Israel, pela opressão política,
provavelmente eles clamavam pela vinda do Messias, porque na cabeça deles o Messias era um salvador político. Na hora que Jesus estava entrando então em Jerusalém, eles estavam clamando que venha o Messias, enquanto Jesus passa do lado de fora. Eles não entenderam. Diga para o teu irmão do teu lado: você precisa entender que os meus caminhos não são os caminhos de Deus. Os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Isso eu chamo de percepção. É você ter a percepção das coisas que acontecem ao seu redor. Vamos lá, para você entender. Quem tem o direito de primogenitura tem acesso a algumas coisas. Entre elas, primeira delas, uma porção dobrada. Quem entende o seu direito de primogenitura, diga para o teu irmão: eu tenho acesso a uma unção dobrada. Eu não sou um ministro normal, eu sou um ministro de uma unção dobrada. Qual a diferença de um ministro de unção dobrada e um ministro de uma unção única? Simples. Os lugares são abertos. Ele vai para lugares, essas coisas acontecem sem ele saber. Deus é com ele. Você quer ser um ministro de unção única ou você quer ser um ministro de unção dobrada? Você quer ter revelações dadas a você, ou você quer fazer um esforço para as pessoas, convencer as pessoas que você tem algo para falar para elas? O grande problema hoje não é igreja, não é pastor, é o que as pessoas têm para falar. Nós temos muitas palavras, mas poucas palavras. Muitas informações, mas poucas revelações. Eu não quero saber das palavras, eu quero saber qual é a palavra de Deus. Deu para entender a diferença? Então a minha pergunta: vocês têm uma palavra de Deus? Você está, posso dizer, imerso dentro de uma palavra de Deus? Você está grávido de uma visão de algo de Deus, onde você abre a sua boca, você não tem que explicar nada. As pessoas, uau, tem alguma coisa diferente ali. Ou você é um ministro de unção única, que tem que provar para as pessoas que o evangelho é bom. Eu quero falar para você que aqueles que sobem a montanha, Deus dá para eles o direito de primogenitura. Deus vai te dar um direito de primogenitura, que significa que você é diferente. Quando você se torna diferente, você se torna uma... O diabo acorda, fala: opa, aquele ali é diferente. Em primeiro lugar, então, porção dobrada. Fala comigo: porção dobrada. Segundo lugar, fala sobre percepção profética. Os seus olhos são abertos, você enxerga, você vê o que ninguém vê, você ouve o que ninguém ouve, você anda por caminhos que ninguém anda, você faz coisas que ninguém faz. Você está andando no meio da cidade, Deus te mostra uma revelação. Os segredos de cidades, o segredo de família, segredo de pessoas são revelados a você. Por quê? Porque você anda numa percepção. Você está conectado com o reino. Quem está conectado com a banda larga dos céus, meu filho, não consegue viver aqui no dia a dia, normalmente. Percepção profética. Fala comigo: percepção profética. Você vai ser batizado com essa percepção. Quer dizer, os seus sentidos espirituais são aguçados. Sabe, quando passa alguma coisa de Deus, você já... E o último é a autoridade. Fala comigo: a autoridade. A autoridade não é um título. A autoridade não é uma posse. A autoridade, ela vem dos céus. Para aqueles que têm porção dobrada, para aqueles que andam na percepção profética, para aqueles que têm o direito de primogenitura marcado na sua vida. E eu quero falar para você uma coisa, queridos. O tempo que Deus vai fazer na sua vida
para te levar a esse lugar, vai depender de você e do seu. Está aqui, ó. Mateus 17, de 1 a 3. 6 dias depois, tornou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, e levou-o a um monte. Mateus capítulo 17. O monte da transfiguração. Fala comigo, monte da transfiguração. Essa palavra transfiguração é a mesma palavra que está em Romanos capítulo 12, que diz: rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresentais as vossas vidas como um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, para que conheçais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A palavra transformai-vos é a mesma palavra de transfigurai-vos, no original em hebraico. Então, quando Jesus fala da transfiguração e Paulo fala da transformação, é a mesma palavra. O que significa isso? Significa que a cada momento que você sobe um degrau dessa montanha, mais a glória de Deus vai enchendo na sua vida. E naturalmente esse processo de transformação, de transfiguração, você se transforma no ser humano que você foi criado para ser. Jesus ali, ele se transfigurou. As suas roupas brilhavam, seus olhos brilhavam. Ele estava ali, apareceu Moisés e Elias, certo? Moisés representando o ministério da palavra, Elias representando o ministério profético. Jesus se transfigura num protótipo daquilo que você também tem que ser. Jesus é o modelo de alguém que subiu o alto da montanha e deu a sua vida. Jesus é o protótipo de alguém que não ficou no céu, no vale, olhando o mundo morrer. Mas ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Do alto da montanha ele se transfigura. Do alto da montanha há uma transformação, há um protótipo, há um modelo introduzido por Jesus. Esse modelo ele apresenta para nós da seguinte forma: não para de subir, não pare de subir, não pare de subir. Cada degrau dessa montanha, cada lance dessa montanha vai te conduzir mais perto dele. E a transformação ela acontece naturalmente de dentro para fora. E sabe de uma coisa? A Bíblia fala, vamos lá em Mateus 17, no texto bíblico, por favor, pode abrir para mim? Mateus capítulo 17. Mateus está entre Gênesis e Apocalipse, tá, gente? O número 6 é o número do homem. Lembra que nós falamos ali em João capítulo 12? A mesma palavra. Antes de uma transformação, Deus apresenta a nossa humanidade. Quer que eu te prove isso? No capítulo anterior ao capítulo 17, tem um capítulo 16. É bem inteligente isso, né? Eu sou bom de matemática, eu sou engenheiro. Vamos lá. Capítulo 17 anterior, capítulo 16. No capítulo 16, Jesus fala sobre a cruz. Jesus fala que todo aquele, preste atenção no que eu quero ensinar para vocês. Jesus fala assim: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Que não negar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, ganhá-la-á. Os discípulos ficaram desesperados. Tomar a minha cruz, eu não consigo. E na verdade você não consegue mesmo. O número 6 representa a falência da nossa humanidade. Em outras palavras, se você tem um pecado na sua vida, há uma falência decretada pelo seu pecado: morte, separação eterna de Deus. Você pode ser a pessoa mais boazinha para o mundo, mas você pecou e você está separado de Deus. Às vezes as nossas próprias justificativas, às vezes achamos que somos justos
na nossa forma de pensar, mas um pensamento impuro já te afastou de Deus eternamente. Esse é o nível da santidade de Deus. Um pensamento impuro, um pecado, porque a Bíblia fala que se um homem olhar uma mulher com a intenção impura, ele já adulterou com ela. Todo mundo aqui está morto. O que eu quero dizer com isso? Que se Jesus não entrar na sua vida com um poder regenerador, se Jesus não entrar com você com um poder transformador, se algo sobrenatural não realmente entrar na sua vida, muitas vezes nós corremos o risco de estar dentro da igreja, viver dentro da igreja, sublimando os nossos pecados. Sabe o que é a palavra sublimar? É a mesma coisa de uma pessoa que limpar a sua casa, ao invés de jogar a sujeira para fora, colocar debaixo do tapete. Não há um poder regenerador, um poder de ressurreição, que é isso que o Evangelho ensina, é o poder de Deus. É esse poder que está disponível para nós. Esse é o poder que está disponível para nós crentes. Um poder regenerador. E a Bíblia diz aqui que eles ficaram desesperados, porque eles conheciam a sua fraqueza. Ficaram e foram desesperados. Aqui que Jesus fala: eu vou te ensinar como você vai ser santo. Deixa eu te ensinar como você adquire santidade. Agora eu vou pegar você. Sabe o pecado que você tem, que você não sabe como se livrar dele? Ninguém sabe, mas você sabe. Sabe aquele pecado da sua mente, no seu corpo, do seu passado, o seu trauma, que você não sabe como lidar com ele? Você vem à igreja, você convive com ele. Deus está dizendo: eu não quero que você conviva com o seu pecado. Eu quero que você aprenda um poder transformador para matar o seu pecado. É aí que vem a montanha. Aí que vem a presença. Aí que vem o poder regenerador. Os discípulos ficaram desesperados quando ele falou da cruz e falou do poder do nosso homem interior. Ele falou: vem, vamos para a cruz. Aí eles subiram a montanha. Ali Jesus aparece para eles com transfigurado. É o modelo de santidade. Quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você pense que quem subirá a montanha, aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Jesus está dizendo: eu vou liberar para vocês um poder excepcional para você vencer o pecado. E eles foram. É o sangue de Cristo, do sacrifício, mas é a transformação através da presença. Os discípulos olharam, Jesus se transfigura, e ali há um lugar de paz. Quantos estão sentindo uma paz sobrenatural? É esse lugar que a gente quer montar uma montanha, quer ficar eternamente nesse lugar, no meio da adoração, no meio da presença. A gente não pensa em nada errado. Todo mundo é crente, todo mundo aqui é santo, né? Vai chegar uma hora que a gente olha, só tem anjo do nosso lado. É isso que os discípulos falaram: vamos ficar aqui no alto da montanha, vamos viver aqui na tua presença. E Jesus fala: olha, ainda não, você não morreu ainda. Tá? Mas o que acontece? A Bíblia diz então que Jesus tocou. Versículo 4, Jesus disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, vamos ficar aqui nessa presença. Ninguém precisa trabalhar, ninguém precisa fazer nada. A gente vai ficar aqui na tua glória. Tem coisa melhor que a presença de Deus, queridos? Só que tem um detalhe. Capítulo 17, versículo 14, Deus falou assim: desce a montanha, porque eu quero ensinar para você um poder. Não é para você reter para você, mas para você liberar para aqueles que não conhecem. O propósito pela qual você sobe a montanha
e se transforma, é para que quando você desça, você tenha uma palavra para dar para as pessoas. O propósito pela qual Deus traz você a um seminário desse, é para que você entenda que existe um caminho sublime, é que você se transforme, mas também para que Deus te dê uma ousadia, para você usar o poder que Ele te deu. Sabe, e Ele não usa, o mais incrível, ainda bem que eu não sou Deus, porque eu jamais usaria aqueles discípulos. Mas Ele usou, Ele empoderou aqueles discípulos, eles fizeram maravilhas com Jesus, Jesus liberou eles para fazerem milagres, meu Deus, eles eram imperfeitos, é assim que Deus faz, porque Ele te cura à medida que Ele libera, mesmo com as suas imperfeições, Ele libera sinais e prodígios na sua vida, mas Ele quer que esses sinais sejam marcantes em primeiro lugar para você, que a sua vida seja um sinal de cura e um sinal de liberação. À medida que você recebe o poder, você é curado, e à medida que você é curado, você cura. À medida que você é abençoado, você abençoa. À medida que você recebe uma revelação, você libera. É uma cachoeira e é um rio. Por isso que ele compara com os rios, que do trono de Deus fluem 4 rios. 4 rios fluem do trono de Deus. São as 4 unções que fluem do trono de Deus. As 4 unções. Número 4 representa totalidade. Sabia disso? Nós temos 4 estações de ano. Nós temos 4 pontos cardeais. São os 4 seres viventes. E os 4 rios. 4 representa completo. Ele não quer que você beba só de um rio. Ele não quer que você suba parte da montanha. Ele quer que você beba todos os rios. Os 4 seres viventes representam o quê? Unções de Deus, que vão empoderar você para a próxima estação. Primeira estação, leão. Ezequiel viu um leão, que representa o leão. Leão representa reinado. Jesus quer reinar sobre você. Essa fera que está aí, revoltada, precisa morrer. Jesus precisa falar para você, reinar sobre você. As suas motivações, e talvez você pareça às vezes um jumento dando coice nas pessoas. Jesus precisa reinar sobre você. A primeira unção é para você ficar morto. Primeira unção. Está entendendo? A primeira unção. Se você subir na montanha, você recebe uma unção. A unção para Jesus poder possuir as suas emoções, as suas decisões e o seu temperamento difícil. Agora essa facada foi grande, né? Pois é. São 4 unções. Tem gente que não consegue viver nem com a primeira. E tem uma coisa, tem alguém que já jogou videogame? Se você não passar a primeira etapa, você não passa para a segunda. Tem gente que não consegue vencer nem a primeira etapa dentro da igreja. Jesus não consegue dominar os seus desejos. Jesus não consegue tomar conta das suas decisões. Jesus fala com você, você fala, ouve Deus, você ouve as pessoas, mas você faz o que você quiser. Essa unção, ela vem, sabe para quê? Para te empoderar, para te fortalecer, para você vencer o seu pior inimigo, que são o seu temperamento, as suas decisões. Você falar não para a sua carne. Você falar não para aquilo que é bom para você, mas é péssimo para o reino. Eu estou falando da primeira unção. Meu Deus do céu. Tem gente aqui que está falando, Jesus, eu não sou crente não. Sou crente não, Jesus. Nós estamos na primeira unção. Jesus tem que reinar sobre você. Um rio, você bebe desse rio.
Uma das formas que ele faz, é por isso que nós temos o Espírito Santo. Ele é uma anestesia para matar você. Entrar numa cirurgia sem anestesia é difícil. Deixa eu contar para vocês uma vez. Uma vez nós estávamos no evangelismo, em 2004. Minha menina era pequena ainda, e nós fomos evangelizar nas Olimpíadas de Atenas. Fomos com toda a equipe, foi algo sobrenatural nas ruas de Atenas. E aí, um dia, imagina só, a gente está em Atenas, um dia eu tirei para a gente sair com a família, passear. Fizemos um passeio numa ilha, a gente também é filho de Deus, né? Foi com a família, chegamos lá e fomos nadar. Eu estava com meu menino era pequeno, tinha 2 anos, segurando ele assim, era uma praia cheia de rocha. E aí veio uma onda, eu fui pegar ele, e veio uma onda assim, eu pisei num ouriço. Ai, fala ai. Ai, eu saí dali gritando de tanta dor. Aí fomos para o hospital. Chegamos no hospital, eles falaram, aqui na Grécia, a gente não usa anestesia. Só que ninguém falava inglês, tudo era grego para mim. Literalmente tudo era grego para mim. E aí eles começaram a mexer, tirando, fazendo, cortando. E eu falei, pelo amor de Deus, encontra alguém que fala inglês aqui neste lugar. Botei minha esposa desesperada para achar alguém que falasse inglês. Desesperadamente por uma anestesia. Um anestesista. Porque foram quase 20 e tantos espinhos aqueles que entraram no meu pé de uma forma terrível. Resumindo, encontrei um filho de Deus, espero, que foi lá, me ajudou, traduziu, eles me deram uma anestesia, graças a Deus, me recuperei. O Espírito Santo, a adoração é essa anestesia, querido. A adoração é essa anestesia, aproveita a anestesia, mas deixa ele fazer a cirurgia. Porque a anestesia por si só, ela não resolve o problema. Você ficar adorando, maravilhoso, mas eu quero saber a transformação. Se você não sair diferente da adoração, é porque você tem uma anestesia, mas não permitiu que o médico cortasse você. Deixei para a parte mais difícil da tarde, que você não tem como fugir, nem tem como dormir. Então, queridos, é muito simples. Adoração é você se render. Enquanto você está rendido e falar, agora vamos lá. Ele vai tirando, vai cortando, passando a faca. Quando você vê, ele tocou em você, ele fez a cirurgia. Aí você passou pela primeira unção, cara, a primeira unção. A primeira unção é você aprender a não gritar quando ele trabalha em você. É você aprender que quando o rei ruge, você fica quieto. Igual alguns aqui, solteiros, principalmente os rapazes, estão pedindo uma esposa. Não precisa levantar a mão para não envergonhar você. Mas começa a gritar demais. Se ele cortar você e você estiver pulando demais, ele vai tirar, não é uma costela, vai tirar uma outra perna, outra mão. Entendeu? Você vai ter alguma coisa que não é de Deus na sua vida. Você precisa aprender a fazer igual Adão, descansa. Deixa ele fazer a cirurgia, ele vai tirar a pessoa certa para você. Mas tem gente que briga com Deus, Senhor, essa aqui, tem que ser essa aqui. Se não for essa, eu desvio. Se essa não for a minha esposa, eu não aguento mais, o tempo está passando aqui, é essa. Senhor, eu vou desviar, Ele fica olhando assim, esse cara está pulando tanto, que como é que eu vou tirar uma costela dele? O Senhor diz assim, entrega, se renda. Levanta suas mãos. Isso é adoração, a gente está aqui adorando para quê? Para Deus cortar você, para Deus mexer com você. Não pula, meu irmão, só se rende. Na hora da cruz, vai lá, se rende. Deixa ele te matar, deixa ele te cortar. Fala, Senhor, eu sei que o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, está fazendo uma obra que eu não entendo, não sei porquê, mas eu vou confiar
que o Rei dos Reis, o leão da tribo de Judá, reina sobre a minha vida. Primeira unção. Quantos já passaram da primeira? Passou? Vamos para a segunda? A unção do touro, a unção do boi ou do touro, fala sobre Filipenses 2, que sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se entregou como sacrifício. É você ter o direito e amar a Deus mais do que esse direito e entregar aos pés. É você ter uma fortuna. Imagina, eu tenho 10 milhões de reais na conta e Deus manda você entregar tudo para a África. O que você faria? Acho que tem gente que pulou mais do que a primeira unção. Não estou falando que ele está falando isso para você, não. Só estou dizendo que, deixa eu te falar uma coisa. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, é isso que Ele vai te pedir. Entendeu? Vou te dar um exemplo. Para o jovem rico, Ele disse assim: entrega tudo que você tem para os pobres e me segue. Mas para Maria, Marta e Lázaro, eles eram ricos, eles tinham condição financeira. Ele não pediu isso. Por quê? Aquilo não fazia diferença para eles. O problema nunca foi o dinheiro. O problema sempre foi o coração. Dinheiro não é o problema. Dinheiro pode financiar o reino. O problema é você construir o seu bezerro de ouro. Então, para o jovem rico, ele pediu a riqueza. Para a família de Lázaro, ele sentou na mesa. Acho que essa facada foi maior. Você sabe o que é o mais difícil nessa unção? É você olhar para o lado e saber que você está sozinho. Ninguém está fazendo o sacrifício que você está fazendo. É você achar: Senhor, será que eu estou doido? Porque ninguém está fazendo esse sacrifício. Aí Jesus falou assim: eu passei por isso na cruz, eu fiquei sozinho. Segunda unção é a renúncia. A renúncia. Eu me lembro de 2 jovens, de um movimento chamado os Moravianos. Quantos já ouviram falar desse movimento chamado os Moravianos? Quantos aqui já ouviram falar? Algumas pessoas. Os Moravianos eram um movimento que aconteceu É muito interessante para vocês que têm uma casa de oração conhecer o movimento dos Moravianos, porque ele foi o primeiro movimento moderno, né? Moderno no século XVIII, né? Para nós moderno, que trabalhou 24 horas de adoração e intercessão pelas nações. Foi um movimento que nasceu entre a fronteira da Alemanha e a Tchecoslováquia. Ok. E era um senhor dono de muitas terras, chamado Conde Zinzendorf. Ele era rico, muito rico, e ele permitiu que essa comunidade nascesse. E a comunidade adorava e orava 24 horas. Nasceram muitas igrejas. Eu tive o privilégio de conhecer algumas cidades nos Estados Unidos, onde eles também foram imigrantes para lá, porque eles enviaram missionários para todas as nações do mundo na época. E nesse movimento de adoração, intercessão, de renúncia, da presença de Deus, 2 jovens sentiram uma direção de entregar a sua vida para missões. Jovens brancos europeus iriam para uma ilha creio que na África. Uns dizem África, outros dizem Madagascar, outros dizem Caribe, eu não tenho certeza. Mas eles decidiram ir para pregar o Evangelho. No momento que eles começaram a estudar sobre aquele local, eles descobriram uma coisa: que a única forma para entrar naquela ilha é que eles se transformassem em escravos, para nunca mais voltar.
para a Europa. Jovens brancos entraram ali como escravos voluntariamente no navio negreiro. Fizeram o caminho inverso. E quando eles estavam entrando no barco algemados, esse conde Zinzendorf chegou diante deles dizendo assim: cara, muda de ideia. Vocês são jovens de 18 anos, vocês têm a vida inteira, olha seus pais. Que loucura é essa que vocês estão fazendo? E aí eles fizeram uma declaração. Eles disseram assim: Fabiano, que o cordeiro que foi morto receba a recompensa do seu sofrimento através da lei. Receba a recompensa dos seus sofrimentos, que o cordeiro receba a recompensa através de mim. Só pela graça isso acontecerá. Entregar minha vida é um dom do Senhor, e ao Cordeiro que reina entre nós eu dou minha vida. Eu dou minha vida como oferta, para que o Cordeiro receba a recompensa dos seus sofrimentos, que o Cordeiro receba a recompensa através de mim. Segunda unção, renúncia. É por isso que eu tenho muita dificuldade com o evangelho que tem sido pregado hoje, porque ele não gera transformação. Minha pergunta para você: você é nascido de novo? Ou você é nascido para algo novo? Você é um convencido que vive dentro da igreja e mudou seus hábitos? Ou você teve uma experiência do novo nascimento? O vento sopra onde ele quer. Segunda unção, renúncia. Passamos por aqui. Terceira unção, do homem, é a unção dos relacionamentos. É a unção de uma mulher que foi abusada, de um homem que foi traído, de uma pessoa que viveu toda a sua vida numa miséria, na injustiça. E Deus fala: pega todos os seus sentimentos e ama. Eu acho que é uma das unções mais difíceis. É quando Deus manda você ir lá naquela pessoa que mais te odeia, que te persegue, faz de tudo para destruir você, e você virar o rosto e dizer assim: bate de novo. Você vai pular mais do que aquele. É uma unção que te faz amar incondicionalmente. Aí é outro nível. Você está em outro lugar da montanha. E as pessoas hoje, elas não são assim. A Bíblia diz: se o sal perder o seu sabor, para mais nada se presta. Nós somos o sal da terra, somos a luz desse mundo. A igreja, ela está trocando a luz que brilha aqui por luzes de cá.
nenhuma luz, nenhum som, nenhuma câmera vai substituir a luz da glória de Deus que você carrega dentro de você. A Bíblia diz assim, que assim como as águas cobrem o mar, assim também o conhecimento da sua glória encherá toda a terra. Como a terra será cheia da glória? Através das luzes dos seus filhos, brilhando em cada lugar. A glória de Deus, ela está dentro de você. O mundo vai conhecer a glória através de você. Deixa a glória brilhar através de você. Nós não impressionamos o mundo com igreja grande. Nós não impressionamos o diabo com os nossos shows gospel. Nós não impressionamos o mundo com os talentos, meu querido. Nós não impressionamos o mundo. Se você vai para a televisão como crente, espião crente gospel, que não fala de Jesus para nada, mas eu sou evangélico ou evangélica, eu quero saber se você libera a glória dentro de você, a partir de você. A unção do homem é a unção do perdão. É quando uma mulher que é traída durante 20 anos, ela é capaz de olhar para o marido e dizer: você não sabe o que você fez, eu te perdoo. É aquela criança de 10 anos, violentada pelo seu tio, que você tem vontade de matar o cara, e Deus manda você amar. Esse reino não é dessa terra. Isso não é daqui. É por isso que esse evangelho não se prega muito. Porque quando você sobe a montanha, você vai ter que suar, você vai ter que pagar um preço. A salvação é de graça, mas a unção tem um preço. Salvação você entra, mas subir a montanha é diferente. A unção do homem é a unção do perdão, é a unção da restauração, é a unção da entrega. A última unção é a unção da águia. E é aí que todo mundo queima todas as etapas. É a unção que Deus te dá um ministério. Deus te dá um sonho para você voar. Mas se você não passou pelas outras unções, alguma coisa vai acontecer. É por isso que você vê divórcio nos púlpitos. É por isso que você vê traições no seio da igreja. É por isso que você vê pessoas brigando por prédio, brigando por ministérios. Por quê? Porque não passaram as etapas. Foram lá para frente. Agora eu tenho um ministério, vou abrir o site, eu canto lá, me convida. É simples. Você pode impressionar os homens com seu talento. Você pode impressionar as emoções com a sua música. Mas os céus não se mexem através de você. Sabe quando eu sei que o ministério mexe? Não estou dizendo que a pessoa não é salva, não é nem sincera. Estou dizendo, sabe como eu sei o selo? Quando os céus se mexem, quando você abre a boca. Quando os céus se mexem, quando você abre a boca. É o que diz em Êxodo capítulo 40, a nuvem sela a aliança. Ministérios que não tem nuvem, pula fora, meu irmão. Ministérios que não desce o fogo, aborta. Talvez, não estou dizendo que a pessoa não é crente. Quem sou eu? Não sou juiz de ninguém. Mas eu estou dizendo biblicamente, é porque eu quero subir mais alto.
Eu quero subir mais alto. Feche seus olhos, queridos. Não dá para ir além depois daqui, não. Existe um rio. Existem 4 rios. Existe um rio, Senhor. Eu queria terminar essa sessão você fazendo como os discípulos fizeram. É o constrangimento. Quando o Espírito Santo nos constrange, que a gente vê onde nós estamos. Isaías era no capítulo 1, ele apontava os defeitos de todo mundo, até a hora que ele viu, a Bíblia fala no ano que o rei Uzias morreu. O rei Uzias representa um rei que começou muito bem, mas no final da sua vida ele começou a fazer coisa que Deus não mandou ele fazer. Ele foi para o templo, sacrificou a ídolos, ele blasfemou. Aí Isaías falou assim: no ano em que você deixar essas blasfêmias morrerem dentro de você, você vai ver o Senhor diferente. No ano em que você beber dessas unções, você vai ver o Senhor num alto e sublime trono. E as águas, oh Jesus. Espera aí, Fabiano, só um minutinho. Oh Jesus, eu quero mais. Eu quero mais. Os serafins estavam diante dele e proclamavam uns aos outros: a glória de Deus é entre nós. A gente sempre pensa a glória de cima para baixo. A gente nunca imagina a glória entre nós. Você compartilha, você bebendo dessa glória essa manhã. Beba dessa glória entre nós. Entre nós. Entre nós. Santo, santo, santo. Santo, santo. Toda a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, acima deles estavam os serafins, com 2 cobriu o seu rosto. A glória, quando você deixar o rei Uzias morrer dentro de você, oh Deus, ele vai tocar os seus olhos, você vai ver outra coisa que ninguém está vendo. Com 2 cobriu os seus pés. Deus vai te levar, seus pés vão pisar onde você nunca imaginou que se pisaria. A glória te leva para esses lugares. Com 2 cobriu os seus olhos, Deus vai te mostrar e vai te ver. E com 2 cobriu e 2 voavam. Deus vai fazer você voar. E quando você nunca imaginou, ao som das suas vozes, os homens tremeram. E o templo se encheu de uma fumaça. A confirmação de Deus. A gente procura ministérios que fazem bem para nós. Procure ministérios que tenham fumaça. Ministérios que tenham fogo. Ministérios que tenham selo. Ministérios que tem uma aliança de santidade. Logo um dos serafins voou até mim com brasa viva. Aonde estão essas brasas vivas na igreja? Onde as igrejas estão recebendo essas brasas vivas? É você que está ali preso num pecado durante 10 anos, frequenta a igreja,
Talvez você já foi uma prostituta, talvez você foi um homossexual, talvez você foi um ladrão, você não sabe como libertar. Eu falo assim: deixa uma brasa tocar o seu altar. Um toque de Deus vale mais do que 100.000 cultos. Um toque, basta Deus tocar uma pessoa, basta Ele tocar uma vez, seus grilhões vão cair. O que a gente está fazendo é diminuindo os padrões do reino e falando: Jesus, vem consertar nosso caminho. Deus falou assim: eu não posso consertar aquilo que começou errado. Que Ele tocou nos seus lábios. E aí, Isaías, levante a sua mão como Isaías. Isaías ficou desesperado: Senhor, quem sou eu, Jesus? Eu sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quem sou eu comparado a quem tu és? E ele disse assim: eu ouvi uma voz que dizia: a sua culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado. Aí ele limpou. É como aquela imagem, o pessoal do som, imagem, sabe, toda borrada, que de repente você vê. Como aquele som todo desafinado, sem o maestro, quando de repente ele entra. Nós somos como aqueles irmãos, aquela casa. Não sei se você... A minha casa é uma maravilha. É tanta gente lá em casa. Só eu sou uma igreja. Minha família já é uma igreja. Mas quando eu estou fora, às vezes tem discussões, briga, coisa, confusão. Aí de repente eu chego em casa, todo mundo: o pai chegou. Aí todo mundo quer parecer bonzinho para mim, né? A gente está fazendo a mesma coisa, vivendo igreja sem o pai. Deixa o pai aparecer na casa. Ele vai botar tudo em ordem. Só a presença dele coloca as coisas em ordem. Só ele estar em casa já faz com que as coisas entrem em ordem. Só a presença do pai dentro de casa já começa a colocar as coisas em ordem. Só dele estar, só dele olhar, só dele cuidar, só dele amar, as coisas vão sendo colocadas em ordem. A sua vida vai sendo colocada em ordem, a igreja vai sendo colocada em ordem. Mas o meu desespero é ver a igreja tentando ser igreja sem ele. Igrejas que tem o check-in e check-out. Entrou, assistiu o culto e volta para casa, pelo amor de Deus. Espírito Santo está desesperado para entrar e tocar. Eu preciso tocar as pessoas. Eu preciso tocar as pessoas. Eu preciso tocar. Não. Coloca um vídeo aqui, ó, e entra nesse virtual. Você vai ser tocado. Pela misericórdia de Deus, a palavra de Deus não volta vazia. Alguém pode receber alguma coisa, glória a Deus. Mas sabe de uma coisa? Eu gosto do toque de Deus. Eu quero o toque de Deus.